Gravando. Tela inteira. Compartilhar. Consegue ver a tela? Consigo sim. Então vamos começar, olha só. A gente viu o que até agora no curso? A gente viu séries de Fourier. No começo a gente viu várias propriedades e aplicações da série de Fourier. Depois a gente viu o que a gente chamou de séries de Fourier generalizadas, que são funções, são séries de funções ortogonais, que também são completas em L2 e geralmente vêm de um problema Sturm-Liouville regular ou singular. E aí a gente viu um tópico que não estava muito ligado a isso, que é a delta de Dirac, né? A gente vinha série de função ortogonal, de repente aparece a delta de Dirac, que é outra coisa. Mas é assim, aqui o curso de métodos, um curso desse tipo, métodos matemáticos, é um conjunto de coisas, né? Tipo uma caixa de ferramentas. E tem uma das ferramentas dessa caixa que é bastante importante, a gente vai passar um tempo nela, que são as transformadas de Fourier. É bastante importante em tudo que vai aparecer mais para frente. Tem aplicações diretas em mecânica quântica, basicamente o formalismo em funções de onda, teorema de funções de onda, leva em conta a transformada de Fourier para passar do espaço de coordenadas para o espaço de momentos. A gente não vai ver em detalhe isso daqui, mas é isso. E também eletromagnetismo em solução de equações diferenciais e coisas assim. Mas a gente não sabe o que é uma transformada de Fourier, certo? O que a gente sabe é o que é uma série de Fourier. Então vamos lá. Então a série de Fourier, ela permite que a gente expanda uma função periódica de quadrado integrável em termos de senos e cossenos no intervalo menos LL, ou de exponenciais. A gente sabe isso, certo? Complexo. Mas aí suponha que eu tenho uma função f, que vai de R para R, que não é periódica. Será que eu consigo expandir ela em série de Fourier? E isso aqui é a pergunta fundamental. Será que eu consigo expandir f em série de Fourier? O que significa expandir f em série de Fourier? F está definida de R para R, onde R é um intervalo menos infinito e infinito, certo? Então, se eu suponho que eu pegue a reta, aí eu pego o L, pego um Lzinho, expandi F aqui, mas aí tem lembra que quando eu expando F, o que aparece aqui para fora desse intervalo é a extensão periódica, não é o próprio F. A série de Fourier representar F dentro do intervalinho. Fora, a série de Fourier ela é a extensão periódica de f, que se f não for periódica é diferente da função, certo? Então eu vou lá e pego um L maior. Então agora, pegando esse L maior, eu consegui um intervalo maior em que eu consigo expandir a função. Só que aqui,
continua diferente. Porque aqui continua sendo a extensão periódica, que não é função. Então eu pego o L maior. Eu posso ficar fazendo isso sempre, certo? Então a pergunta é, será que eu consigo fazer isso para sempre? Fazendo L tendendo a infinito? Ou seja, se eu pegar formalmente a expansão de Fourier, a expansão de f em série de Fourier num intervalo simétrico menos L, L, e tomar formalmente L, a gente sabe que não, a gente sabe que a série de Fourier ela está bem definida em um intervalo fechado finito. Mas suponha que eu queira fazer infinito, porque a minha função tem que ser expressa por algum motivo que eu quero na reta toda e eu quero. O ponto é esse. Suponha que eu queira. O que eu faço? Suponha que então eu vou expandir uma função que não é. Eu quero expandir uma função que não é periódica em séries de Fourier no intervalo na reta real toda. Então, será que se eu fizer formalmente o limite de L tendendo a infinito na série de Fourier, definindo esse intervalo simétrico menos LL, será que eu consigo escrever F em termos de algum tipo de extensão da série de Fourier para intervalo infinito? E você já imagina a resposta, certo? Porque se a resposta fosse não, eu não estaria fazendo a pergunta, eu estaria fazendo outra pergunta, né? Afinal de contas. Então, vamos começar, certo? Ou seja, será que faz sentido tomar esse limite? Será que existe esse limite, sei lá, alguma coisa desse tipo? Então, vamos pegar como é que chama isso aqui? Expansão de Fourier de F, intervalo menos LL, que é essa daqui, certo? Vocês sabem isso. Certo? Onde o AK é 1 sobre L dessa integral. É K, né? Não é BK, não é N, é K. Aqui, de novo. Segunda-feira a aula é às 10, mas segunda-feira é segunda-feira. Quinta-feira já é quinta-feira, né? Mas a aula é às 8, então cada dia tem seus percalços. Eu só vou fazer o seguinte aqui, então. Aqui eu vou substituir isso aqui, não faz mal nenhum, certo? Trocar x por t. Está dentro da intervalo de integração, dentro da variável, é uma variável de integração, então eu posso chamar do que eu quiser. Então, eu posso escrever que f de x é igual a esse cara, certo? Vou substituir os coeficientes de Fourier. LF de t dt mais somatório tá, igual a 1 infinito. Olha só. Apareceu 1 sobre L, né? Olha só.
Vai ficar f de integral, né? F de t. Aparece cosseno de cap x sobre L, cosseno de cap t sobre L, mais seno de cap x sobre L, seno de cap t sobre L. Isso aqui é cosseno de A menos B, certo? Vê se vocês concordam. Isso aqui é cosseno de cap sobre L, A menos B. Onde o A é o cara que aparece aqui. Eu vou escrever, tanto faz, T menos X. Tanto faz, porque se fosse o cosseno é par, certo? dt. Então, eu consigo. E eu estou meio torto aqui, certo? Isso daqui poderia estar para cima. Mas o ponto é que eu consigo, então, escrever agora a minha série de. Isso aqui, substituir os coeficientes de Fourier, continua sendo a série de Fourier de f, certo? Porque. Eu só substituo os coeficientes de Fourier. Agora eu vou fazer uma suposição, supondo. É absolutamente integrável, certo? E que é f absolutamente integrável, é isso daqui. Que a integral do módulo é finita. Então, se eu calculo o módulo dessa expressão, módulo dessa expressão é menor ou igual que 1 sobre 2L. A integral do módulo, certo? Isso aqui é soma de vetor. Isso aqui é desigualdade triangular, certo? Então, eu vou querer... Lembra, todo o nosso objetivo é tomar o limite de L tendendo a infinito para representar f na reta inteira, não só no intervalo menos LL. Então, vamos pegar termo por termo, certo? A gente tem infinitos termos. A gente começa com o primeiro, que é esse, que está separado do resto. Então, aqui, ó, se eu pego isso daqui, se essa integral aqui, ó, agora olha só. Se essa integral tem limite finito, um sobre L vezes essa integral vai a zero, porque existem os dois limites, certo? Existe o limite desse cara e existe o limite desse cara. Então, o limite do produto é o produto dos limites. Esse cara é finito, esse cara é zero, o limite é zero. Então, quando eu tirar o limite de L tendendo a infinito, esse primeiro termo vai para zero. E como essa expressão foi feita em menos LL, isso aqui vale no intervalo. Nesse intervalo. Na reta, então, o meu f de x ele vai ser... Eu vou tomar o limite de L tendendo a infinito. Esse primeiro cara vai para zero, sobra o segundo cara, certo? F de x é igual, então, o limite de L tendendo a infinito. Esse cara. E essa é a resposta para o meu problema. Certo? A resposta para o meu problema é que eu consigo sim. E aí acabou a aula? Não. Que eu consigo sim uma expressão do estilo série de Fourier, que é esse limite aqui.
Mas vamos ver com mais detalhe isso daqui. Isso aqui é um limite formal, certo? Não está numa forma bonitinha. Embora seja exatamente isso, não está numa forma que eu falo, então agora eu consigo reconhecer coisas. Mas vamos trabalhar nessa expressão. Se eu escrever alfa k igual a kπ sobre L, que é o termo que está dentro do meu cosseno, eu posso escrever delta alfa como sendo alfa k menos alfa k menos 1, que vai ser π sobre L. Então, entre alfa k e alfa k menos 1, existe um intervalo de π sobre L. Os alfa k são discretos, bonitinhos. Mas a vantagem é que eu posso escrever, então, f de x como sendo esse limite. Vamos tentar reconhecer uma integral aqui. Lembra de cálculo 1? FUV. Integral. Somatório. K igual a 1. Infinito. Do quê? Integral de menos L até L, f de t, cosseno de não sei o quê. Vezes esse negócio dividido por L, aí eu multiplico por π e divido por π, certo? Então eu vou ficar com uma coisa que eu vou chamar de f de alfa k, delta alfa. Aonde que acontece o que acontece para aparecer isso daqui? O delta alfa tem um π em cima e um L embaixo. Então vai aparecer essa expressão toda dividida por π, certo? Vamos ver se vocês concordam. F de alfa k é igual a essa expressão. Eu vou chamar de fx de alfa k porque depende de x, certo? Alfa k é essa expressão dividida por π. É 1 sobre π dessa integral. Muito bem. Só que aqui agora eu estou chamando de f de alfa k. T menos x dt. Então, olha só. Eu tenho o limite para ele ter infinito dessa integral aqui. Se você olhar para essa integral aqui, o que é essa desculpa, dessa soma aqui? Mas o que é essa soma aqui? Isso aqui, de uma certa maneira, é uma soma de rima. Aqui o limite a soma é infinita, mas não importa. O intervalo também é infinito. É uma soma de rima para fx. Então, o que acontece com a soma de rima? Se eu fizer delta alfa tender a zero, eu vou transformar essa soma numa integral, certo? Então, eu sei disso daqui. Isso eu sei. Vou tentar fazer isso menorzinho. Professor, Oi. você pode só falar de novo de onde saiu esse 1 sobre π? 1 sobre π. Você multiplica isso daqui por π sobre π. Então, π sobre L é o delta alfa, certo? Π sobre L é o delta alfa e fica dividido por π, essa expressão de f de x. Ah, tá certo, tá certo. Certo? Não é... Nada. É só isso que foi feito. Então, né? Para delta alfa tendendo a zero, que é a mesma coisa que pegar L tendendo a infinito, certo? Porque delta alfa é π sobre L. Eu vou ter que... Isso daqui
vai me tender da integral de 0 até infinito de f de alfa de alfa, onde f de alfa é o mesmo cara aqui, certo? Vou chamar de f de alfa x. É sempre bom lembrar que esse cara aqui depende de x. F de alfa x é igual a 1 sobre π, integral de menos L a L, f de t, cosseno de alfa t menos x dt. E alfa é maior que zero, porque eu estou tomando esse limite de alfa tendendo a zero, mas o alfa k é kπ sobre L com k maior que zero. Então essa expressão vale para alfa maior que zero, certo? Então eu tenho que, nesse limite, né? Então eu posso escrever que f de x é o limite, quando L tende a infinito, da integral, certo? Da integral de f de alfa x de... essa integral. Então vai ser integral não, opa, peraí. Não, desculpa, gente. Para L tendendo infinito, esse negócio aqui tende a ser integral. Então, f de x vai dar essa integral aqui. Né? O certo aqui é falar que esse limite, né? Eu estou tirando aqui, é igual a essa integral. Então, meu f de x... Então, agora, olha só. Então, f de x vai ser igual a essa integral, que é 1 sobre π certo? Vai ser integral. Essa é a integral de 0 a infinito, 1 sobre π. Dessa integral que é vista como um limite, certo? Integral de menos L a L. Do meu carinha aqui. Isso aqui, gente, vocês me perdoem a coisa toda. Estou tirando o limite. Quando L tende infinito. Desse cara. Então, é desse cara aqui. Vocês copiem. Integral desse cara aqui. Certo? Então, f de x é integral de um negócio. Eu posso escrever, então, como sendo integral de 0 a infinito. 1 sobre π, a integral de menos infinito a infinito, de f de t cosseno de alfa t menos x de alfa, f de x. Que é uma fórmula bem parecida com o que aparecia no caso poderia já ter feito isso direto, certo? Da série de Fourier, que é uma integral de menos L até L, e aqui aparece uma somatória de k igual a 0 a infinito.
Mas vamos mexer ainda mais. Escrevendo. Cosseno de θ igual a E e θ mais E a menos I θ sobre 2. Eu vou substituir aqui para ver o que dá, certo? Aqui eu tenho alfa maior que zero. Aí eu vou escrever isso, certo? Vou substituir aqui agora o cosseno por exponenciais complexas. Então, f de x igual a 1 sobre 2π, certo? Agora vem esse 2π, a integral de 0 a infinito d alfa, da integral de menos infinito, infinito dt, dt. Certo? Falta um negócio aqui. Que é os... dt. E aí vocês não estão me acompanhando. Tem essa integral dt de alfa. Certo? Aí essa integral aqui é em t. E a integral de depois é em alfa, certo? Aqui é em t, aqui é em alfa. Certo? Cosseno de alfa x dt. É uma integral dupla, certo? De alfa. Então, f de t, dt vai de menos infinito a infinito, que é o análogo do coeficiente de Fourier, e o alfa vai de 0 a infinito, que é o análogo da soma. F de t multiplica agora I t menos x mais E menos I alfa t menos x. E agora a gente vê que a gente pode fazer o quê? A gente vai... Ó, a primeira integral a gente deixa do jeito que está, certo? A gente vai escrever isso como sendo 1 sobre 2π. Integral de 0 a infinito d alfa. Integral de menos infinito a infinito dt. F de t. E I alfa t menos x. Mais a outra integral. A outra integral eu vou chamar alfa' igual a menos alfa. E depois eu tiro a linha, certo? Isso aqui é 1 sobre 2π da integral. Se alfa' é menos alfa, essa integral vai de 0 a menos infinito, certo? De quem? Do d alfa', que é menos d alfa. Desculpa, d alfa, que é menos d alfa'. Eu estou tirando linha. F de t. Exponencial de menos I alfa, exponencial de I alfa', que eu estou tirando a linha. T menos x. Tudo bem? Integral em dt. Integral dt desse cara. Então, essa integral, agora eu só vou trocar o limite de integração. Vocês estão me acompanhando, né? Eu vou trocar agora o limite de integração. Vai ficar essa integral. Quando eu trocar o limite de integração, essa integral aqui vai de menos infinito a zero. Aí eu somo com essa, que vai de 0 a infinito. Vai ficar uma integral. 1 sobre 2π. Uma integral de menos infinito a infinito. E d alfa. Integral de menos infinito a infinito. dt. F de t. E I alfa. T menos x. Isso. Eu vou escrever porque eu quero.
dessa maneira aqui, ó. Vamos ver como é que eu vou escrever isso aqui. Integral de menos infinito, infinito, f de t e alfa t dt dt e a menos i alfa x dx. Certo? Então, olha só, que beleza. Lembra que eu poderia escrever vamos deixar, então, de uma maneira mais bonitinha, certo? Eu posso escrever, então, f de x igual a 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito infinito, de uma função de alfa, certo? Que está dentro da integral, que é uma função de alfa, f grande de alfa, e a menos i alfa x dx, onde f grande de alfa igual a 1 sobre raiz de 2π, dá esse cara de dentro, integral de menos infinito infinito, fzinho de t e i alfa t dt. Vocês já viram isso, né? Mecânica quântica, vocês já devem ter visto isso. A gente vai ver de novo. Certo? E olha que interessante. Se você comparar f de t, ó, somatório Cn e i capi x sobre L. Com a série de Fourier, né, isso aqui tem a mesma fórmula. Essa somatória, poderia ter falado logo assim, essa somatória vai para uma integral, o K ele vai do discreto para o contínuo. Por algum motivo aqui a gente coloca um menos, porque lá vai mais, certo? Por definição, mas não importa, porque é só trocar a ordem aqui dos N's, dos CNs. Mas se a gente compara isso daqui, o F de alfa tem o papel dos coeficientes de Fourier, certo? Mas a gente agora passou pro infinito. Então, assim, definimos a transformada. Olha que mágica. De Fourier. De F, vai de R para R. Eu vou chamar isso aqui de transformada de Fourier, TF, né? Por transformada de Fourier de f de x, avaliada em x, eu vou chamar de f de k, vai ser 1 sobre raiz de 2π da integral, menos infinito infinito, f de x e aí kx dx. Ou t, se você quiser. Só para a gente manter a notação aqui nessa lousa, kt dt, com k pertence a R. Ou seja, a transformada de Fourier de f de x vai ser uma função também de R para R, avaliada em x, né? Vamos lá. A transformada de Fourier de f de x vai ser agora uma função do coeficiente k,
certo? Na verdade, o ideal seria colocar x aqui mesmo, certo? Porque depende do coeficiente que está aqui. Mas tanto faz. Vamos deixar assim. A transformada de Fourier de f vai ser, então, eu poderia escrever só a transformada de Fourier de f, vai ser essa expressão. Quando eu botar essa expressão dentro daqui, eu recobro o meu f, eu retomo o meu f. Vamos lá. A gente escreveu transformada de Fourier de f igual a uma função que depende de k, que vai ser 1 sobre raiz de 2π. Essa integral de f de t e alfa e k, agora é k contínuo, certo? P de t. Tem inversa. O f de x, a gente viu que f de x ele era 1 sobre... Tem essa inversa, certo? Tem a seguinte inversa, que é a inversa, f a menos 1, da própria f de x, por isso que eu estou chamando de inversa, certo? Que é essa expressão. E aí é isso, essa é a transformada de Fourier, onde aqui agora é k. Tanto faz o índice. dk. Certo? Aqui essa integral é em k, gente. Vocês não estão me acompanhando. Tá rápido aqui? Eu pulei daqui para cá, mas essa integral é em alfa, certo? Vocês corrijam. Então, a gente obteve essa expressão. Se a gente tem f, a gente consegue o análogo do coeficiente Fourier de uma série de Fourier como sendo essa expressão, no limite de L tendendo a infinito. E se a gente tira a inversa, a gente obtém f de novo. Que é a mesma coisa que jogar, é a mesma coisa que jogar os coeficientes de Fourier dentro da fórmula da série de Fourier, certo? Que é exatamente o que a gente escreveu aqui. Nota. Os coeficientes 1 sobre raiz de 2π não são padrão. O que importa é que quando eu pegar os dois, multiplicar, você tem que voltar para esse 1 sobre 2π aqui, certo? Então eu poderia pegar aqui igual a 1 e aqui igual a 1 sobre 2π, ou o inverso, mas a gente vai pegar simétrico. Em mecânica quântica, geralmente a gente não pega simétrico, mas na prática dá na mesma. Que a gente vai pegar transformadas e tirar transformadas inversas. Importante é aparecer 1 sobre 2π na integral dupla. Certo? Importante aparecer aqui. Quando eu boto a integral dupla aqui, essa dentro dessa, o coeficiente que tem que aparecer é 1 sobre 2π. A gente vai pegar simétrico, em mecânica quântica, geralmente a gente não pega simétrico. E é isso. Mas note
que uma condição. Lembra que a gente passou da série de Fourier para a transformada de Fourier? Suficiente para existência da transformada de Fourier é que f seja absolutamente integrável. Integral de menos infinito a infinito do módulo de f de t dt é menor que infinito. Que foi o que a gente usou para eliminar aquele termo a 0 sobre 2, que é uma constante, quando a gente tira o limite de L tendendo a infinito. O coeficiente a 0 de Fourier vai para 0 quando L tende a infinito. Se isso for satisfeito. Certo? A gente tirou. A gente está passando a série de Fourier para transformar de Fourier do discreto para o contínuo. Quando a gente fez L tendendo a infinito, de fato, para L tendendo a infinito, a 0 sobre 2 igual a 1 sobre 2L. A integral de menos L é L f de t dt, certo? Isso me implica que módulo de A0 sobre 2 é igual a 1 sobre 2L, módulo da integral, que é menor ou igual que 1 sobre 2L, integral de menos L até L, integral do módulo. Então, agora vai para 0. Porque f é absolutamente integrável. Então, a gente usou isso para poder eliminar esse termo e chegar na expressão da transformada de Fourier. Tudo bem? Tem uns detalhezinhos aqui, gente. Uma maneira mais rigorosa. De mostrar isso. Seria por meio do teorema da integral de Fourier. A gente não vai mostrar, mas a gente vai dizer o que é. A gente tem dois resultados que generalizam o que a gente vê na série de Fourier. Vocês vão lembrar, eu espero, por partes. E com derivadas laterais. Em R. E se f for absolutamente integrável, então vale o seguinte resultado. O limite, quando k tende de infinito, dessa integral, f de x seno. Lembra que a gente fez isso para o intervalo finito, certo? Dividido por x menos x0 dx é igual a π sobre 2 vezes os f x0 mais 0 mais f de x0 menos 0. Vocês estão lembrados disso, certo? A gente viu isso
A gente viu isso aqui para o caso em que o limite ele é tirado de uma integral no intervalo finito. Vocês podem ver nas notas do Jaime ou no livro do Jaime. Isso é demonstrado. Vocês podem ver que isso aqui também vale. E aí vale um negócio que é uma coisa. Não, chega a ser um detalhe, mas não é tanto assim. É o seguinte, da integral. Tudo ali que a gente foi com F, voltou com F, tudo, era para F contínuo, não falei, mas era. Contínuo. Por partes agora. E com derivadas laterais. Em R. Tá ok. Existe essa integral. Então, vale a fórmula integral de Fourier. Que é essa daqui, certo? 1 sobre π. Integral de menos infinito a infinito. Desculpa. Integral de 0 a infinito. A integral de menos infinito a infinito. De f de qc. Cosseno de alfa qc menos x de alfa igual a meio de f x mais 0 mais f de x menos 0. E eu não vou demonstrar, mas eu vou falar as implicações disso. Se vocês forem lá nas contas que a gente fez, em algum lugar, a gente passou, a gente escreveu aqui isso, a série de Fourier com esses coeficientes e tomou o limite e obteve uma integral desse tipo. Depois disso, a gente substituiu o cosseno por integral complexa, tudo, não sei o quê, e chegou na transformada de Fourier. Mas antes, a gente tinha passado para o infinito, a integrou, e tinha dito, que isso aqui era igual a f de x. Certo? Porque a gente foi, depois voltou e integrou. Só que quando a gente integra, a gente só avisa as coisas, certo? Então, se f for contínuo, é f de x. Só esse detalhezinho. Se f for contínua por partes, como no caso da série de Fourier, a gente não vai demonstrar, mas vocês podem ver a demonstração nas notas do Jaime de métodos 2. Vocês podem ver essa demonstração. Como no caso da série de Fourier, lembra? Tinha aquela função menos 1, 1. E a série de Fourier era tal que aquela valia 0. A mesma coisa vale para a transformada de Fourier. Quando você tira a transformada de Fourier de f e depois tira a transformada inversa, você não volta para f. Você volta para a média dos limites laterais. Tudo bem?
Então, se a sua função não for contínua, é isso. Se a sua função não for contínua, quando você tira a transformada de Fourier e volta para f, o que você obtém é não a função original. Quando você faz f, isso aqui, então seria f de f em x, f a menos 1, isso daqui. Esse cara aqui, se você fizer cosseno de θ, e θ mais e a menos i θ sobre 2, e substitui aqui, lembra? Aí você troca a integral para o menos i alfa, vai ficar uma exponencial complexa de e a i alfa que se menos x. Então vai aparecer a transformada inversa, aí caiu meio, da transformada de Fourier, que não é f de x, mas é a média dos limites laterais. Tudo bem, gente? Só tomar cuidado com isso daqui. Isso aqui não é f de x, isso aqui é a média dos limites laterais. Outro ponto que eu queria falar? Sim. Então, o outro ponto que eu queria falar é que se eu escrever, vou voltar aqui só para falar o ponto. Assim, se você olhar aqui na série de Fourier na forma complexa, a transformada de Fourier avaliada em K é igual, é o análogo do késimo coeficiente Fourier complexo. Certo? E a transformada inversa é o análogo de você colocar os coeficientes de Fourier, né? Você bota isso de volta na função f. Então, a transformada de Fourier, ela é o que a gente quer. Ela é o que aparece quando a gente tenta expandir uma função em série de Fourier na reta. A gente expande em menos LL, mas fala, mas eu quero ir para infinito. Aí você pega L e tende a infinito, então você está pegando no intervalo menos LL e passando para menos infinito infinito. E aí você passa do discreto para o contínuo, como a gente viu aqui. Você vai de um intervalo finito para um intervalo infinito, e você vai de K discreto na soma da série de Fourier para K contínuo na integral que dá a transformada de Fourier. Tudo bem? Só vamos então lembrar um detalhe importante. Na dedução da transformada de Fourier de f a partir da série de Fourier, tomamos limite de L tendendo a infinito da integral de menos L a L de coisa, certo? A gente trabalhou com limites desse tipo. A gente pegou integrais definidas de menos L a L e tirou o limite. E disse que isso aqui é igual a integral de menos infinito a infinito de coisas. Então, essa integral
que as integrais impróprias que aparecem na transformada de Fourier e na inversa devem ser interpretadas no sentido do valor principal de Cauchy. O que é isso? Essa integral, que aparece assim, tem que ser interpretada dessa maneira. O que é isso? Isso aqui é só uma definição. É o limite a integral imprópria é calculada de maneira simétrica. Certo? Eu poderia calcular primeiro um limite e depois o outro, não. Eu quero que os dois vão... Eu estou expandindo o meu intervalo simetricamente. Então, vai de menos R até R e eu integro assim, porque foi o que a gente utilizou para passar da série de Fourier para transformar de Fourier, tudo bem? Só um outro apontamento. X e K são chamadas variáveis conjugadas ou recíprocas, e o espaço dos Ks até a reta, que é o espaço usual, certo? É o espaço recíproco. Tudo bem, gente? Agora eu Tudo bem. espero a resposta de vocês. Tudo bem? Tudo bem. Então, essa é a transformada de Fourier. Vamos calcular uma transformada de Fourier, já que está tudo bem. Exemplo. Função gaussiana. Vocês já devem ter visto isso em mecânica quântica, certo? F de x é um número e a menos alfa x para alfa maior que zero. Quem é transformada de F? Ela é a seguinte integral, certo? É 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito, f de x e a menos alfa x, e a i kx dx. Beleza? Esse não é o exemplo que eu quero, desculpa, gente. Esse é o exemplo que eu quero, função gaussiana. Como é que eu faço para calcular essa integral? Eu tinha prometido para vocês que eu ia fazer uma revisão de variáveis complexas na aula de hoje, certo? Vocês chegaram aqui e eu comecei a falar de transformada de Fourier. Eu vou fazer essa revisão de variáveis complexas por meio de exemplos. A gente vai precisar dos conceitos de variáveis complexas durante os cálculos. Então, conforme
os conceitos forem aparecendo e conforme a gente precisar deles, aí eu introduzo o conceito, reviso, que assim a gente não corre o risco de fazer um curso de variáveis complexas aqui, que vocês já fizeram. E também não corre o risco de falar de menos e aí depois, quando chegar na transformada de Fourier, ter que falar as coisas de novo. Então, aqui a gente vai começar a revisar variáveis complexas. Como é que a gente calcula isso? Completando quadrados? Eu posso escrever aqui f de k, aí, 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito, a exponencial, menos uma coisa, ax mais b ao quadrado, certo? Alfa x quadrado, então, se eu escrevo o que é completar, você sabe completar quadrado, certo? Raiz de alfa. O primeiro termo, então, isso aqui eu quero escrever como sendo ax mais b ao quadrado mais c. Completar quadrado é escrever esta expressão que está dentro da minha exponencial desta forma. Menos, certo? Tem um menos aqui. Se completa o quadrado, isso aqui vira um quadrado perfeito. Perfeito não, imperfeito, certo? Isso aqui você vai escrever como sendo y quadrado mais c. Completar quadrado significa botar o seu x, que aqui aparece aqui, dentro de um parênteses ao quadrado. E o termo que sobra é constante. Então, se você olhar aqui, quando você abre isso daqui, vai ficar a quadrado. Então, você identifica a quadrado com alfa. Então, a é raiz de alfa. O IK IK é igual a menos 2AB, certo? IK é igual a menos 2AB. Então, esse menos está aqui. IK é menos 2AB. Só que A é raiz de alfa, certo? Então, o IK é igual a 2. Desculpa, o B que aparece aqui, ele é 2IK. IK é igual a menos 2AB. Igual a menos 2 raiz de alfa B. Então, implica que B é igual a menos IK sobre 2 raiz de alfa. Certo? Então, aqui não é mais. Aqui é menos. Ao quadrado. E o C, né? Quem que é? Aí aparece um B quadrado, certo? Menos B quadrado. E é menos K quadrado dividido por 4 alfa. Certo? D alfa. Não, DK. DK. Não. F de K dx, certo? Transformar de Fourier. Certo, gente? Completou o quadrado direitinho? Vocês concordam comigo que esta expressão é igual a esta expressão? Só completei o quadrado. Sim, professor. Oi. Sim. Não, só concordei. Beleza. Então a gente vai lá. Esse segundo termo, Aqui.
Oi. Ali quando você abre aquele quadrado ali, o Uhum. segundo termo ali, aquele IK sobre esse aí já, esse aí, quando Esse você aqui. faz ele ao quadrado, ele fica positivo, com o sinal de fora ele fica negativo. Não, quando eu faço ele quadrado, ele fica Ah, negativo, certo? Porque parece quadrado. por Então, causa menos do um, I, certo? verdade. E aí eu faço menos isso, ele fica positivo, menos isso fica igual a 1, certo? Ele fica, então, vai ficar menos I quadrado, K quadrado sobre 4 alfa, certo? Esse lá dentro desse negócio, Tá certo. Uhum. igual a K quadrado sobre 4 alfa. Então eu tenho que tirar K quadrado sobre 4 alfa, certo? Legal. E aí, Obrigado. e aí dá certo. Então agora, fazendo U igual a raiz de U, igual a raiz de alfa x menos IK sobre 2 raiz de alfa, eu vou ter que então agora f de. Eu tô. Olha só, f de k, depois eu falo. Aqui tem um n, certo? Tem o n que é o n da. Que é o n que eu não escrevi aqui, que é esse n. N raiz sobre 2π integral. Vamos lá, vamos tirar esse cara, e a menos k quadrado sobre 4 alfa. E agora a gente integra, certo? Se a gente substituir isso nessa integral, o du, raiz de alfa dx, vai ficar 1 vezes 1 sobre raiz de alfa. E lembra, essa expressão aqui, o que é? Ela é o limite, quando r tende a infinito, da integral de menos r até r, desse cara que está dentro, que agora é menos o quadrado du, certo? Só que não é bem isso, certo? O u, ele não é raiz de alfa x. Ele é o u, ele é raiz de alfa x menos ik sobre 2. Então, o x, que é o que eu tenho aqui, então, quando eu estou no x, o x está na reta real. O u, ele vai de r menos ik sobre 2 raiz de alfa para r menos ik sobre 2 raiz de alfa. Certo? Agora, o u, agora isso aqui é um caminho no plano complexo, certo? Estou calculando aqui, certo? Agora eu estou no plano complexo. E aí, antes eu estava na reta, certo? Agora eu estou um pouquinho para baixo da reta. Se eu pegar K positivo, por exemplo. Aqui é menos R, aqui é R. E aqui é K sobre 2 raiz de alfa. E esse aqui, agora, é o caminho no qual eu estou integrando, certo? Então aconteceram várias coisas aqui, né? Bom, para revisar variáveis complexas. Aconteceram várias coisas aqui. A gente completou quadrado, que até aqui tudo bem, mas agora, para calcular essa integral, o u, ele não é mais um número real, ele é um número complexo.
E a gente integra agora, então, no plano complexo, no caminho do plano complexo. Então, aconteceram várias coisas. Vocês concordam que nesse passo aconteceram várias coisas? O primeiro passo, a primeira coisa que nós consideramos da integral, a continuação analítica da função. A continuação da função e a menos x quadrado para c. Ou seja, a gente tinha uma função real, e agora a gente diz que a função real admite também valores complexos, se quando trocamos o argumento de uma função real g de x para z pertencente a c, tivermos que g de z é analítica a menos de singularidades, né? A menos isoladas, se a gente tiver que G é analítica a menos de singularidades isoladas, então sumiu o meu negócio aqui. Então, G de Z será a continuação analítica para C de G de X, que é única. Eu não vou demonstrar as coisas de variáveis complexas, certo? Mas eu vou falar. Qualquer bom livro de variáveis complexas tem isso demonstrado bonitinho. A integral. A nova variável. U da minha função é agora uma integral de caminho no plano complexo. Certo? Esse é o primeiro ponto. Então a gente passou agora de uma integral real, que era essa. A gente passou para uma integral agora de caminho no plano complexo. Tudo bem? Foi isso que a gente fez primeiro. Mas a gente tinha uma integral real, certo? Vamos tentar ver se dá para calcular essa integral real. Aqui tudo bem? Continuação analítica da função é basicamente você pegar uma função, nesse contexto, pegar uma função real, estender para os complexos da mesma maneira, trocando x por z e vendo aonde ela é analítica. No caso aqui, a gaussiana é analítica no plano complexo inteiro. Certo? Vamos também relembrar
a fórmula integral de Cauchy. Se f de z é analítica em um domínio D dos complexos, e se C for um caminho fechado em D, então o que, hein? Então a integral fechada sobre C de f de z dz igual a zero. Isso vem de f ser diferenciável. E se f é diferenciável, ela satisfaz a analítica, ela satisfaz as condições de Cauchy-Riemann. Se ela satisfaz as condições de Cauchy-Riemann, dá para mostrar que é o análogo de você aplicar o teorema de Green. As derivadas parciais vão satisfazer ali algumas propriedades, né? É como se eu olhasse. Vocês podem ver abrir em parte real mais parte complexa. É como se eu olhasse para o teorema de. É o análogo do teorema de Green. A integral não depende do caminho. Então, assim. Então, agora a gente volta para o problema. Assim, olhando o caminho C da figura, o caminho está sempre orientado, certo? A figura é essa daqui, certo? Vou desenhar ela com esse negocinho aqui que eu tenho. Aqui assim. 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 Aí eu vou pegar aqui um negócio assim. Aí eu vou pegar um caminho aqui. Aqui e aqui, certo? Aqui vale menos R. Vale R. Que vale K sobre 2 raiz de alfa. Aqui é o eixo X. Aqui é o eixo Y. Isso aqui é o plano complexo. Isso aqui está orientado assim. Lembra que eu estou calculando a integral. Eu vou escrever como C1, C2, C3 e C4. Eu estou calculando a integral do e menos o quadrado nessa reta aqui de baixo, certo? Do plano complexo. Então, f de z igual a e a menos z quadrado. Certo? E a menos z quadrado. Então, a integral fechada, orientada dessa maneira, certo? De f mais a integral em C2 de f mais a integral em C3 de f mais a integral em C4 de f é nula, porque f é analítica. Implica que vale a fórmula integral de Cauchy, que é a integral fechada nesse caminho, que é a soma dos C1, C2, C3, C4, é nula.
Eu quero copiar esse desenho. Copiar só daqui para baixo. Depois eu apago o que não for necessário. Consigo diminuir o tamanho disso, será? Ah, não, eu queria apagar aqui. Certo? Agora sim, agora eu pego isso daqui e jogo aqui para o cantinho. Agora, olha só, como F? F é analítica. Em todo C, o limite é m menos z quadrado, certo? Se R tende a infinito, a integral sobre C2 de F tende a zero. E a integral sobre F escrever bonitinho. Integral sobre C2 de F de Z dz tende a zero. E a integral, porque isso aqui vai para infinito, e a menos z quadrado vai a zero muito rápido, certo? C4, F de Z dz tende a zero. Tudo bem? Assim, para R tendendo a infinito, vamos lá. A integral sobre C1 a integral, isso aqui tende a zero, então a integral sobre C1 de E a menos o quadrado du, que é o que eu quero, certo? Ela vai tender a integral sobre C2 de E a menos o quadrado du. Menos a integral sobre C2, certo? C3. Que é igual à integral sobre o caminho ao contrário, caminho parametrizado para lá. Mas no limite, então, nesse limite, para tendendo a infinito, como essas integrais aqui dos lados vão para zero, porque elas são avaliadas para parte real fixa, e parte imaginária variando, então a parte real tende a zero, z quadrado e a menos z quadrado tende a zero, essa integral aqui desse lado, ela tende a menos a outra integral, certo? Vai sobrar só C1 e C3. Só que C3 é uma integral real, certo? Então, isso aqui me implica que o limite, quando R tende a infinito, dessa integral aqui, R menos IK sobre 2 raiz de alfa, R menos R, né? Que a gente tinha, sobre 2 raiz de alfa, E a menos o quadrado du, que é o limite dessa integral calculada nesse caminho, ele é igual ao limite, quando R tende a infinito,
da integral real. A integral sobre esse caminho. E a menos t quadrado dt. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Tudo, professor. A Beleza. gente saiu de uma função real, foi para uma função no plano complexo para descobrir que ela é equivalente a voltar para a função real. Isso. Legal. Eu poderia ter enganado vocês. Poderia ter falado, então agora toma um limite e pronto. Mas não. A gente saiu do... Poderia ter falado, isso aqui é igual a integral de menos r, esquece esse cara. Mas não, a gente pode esquecer esse cara por esse motivo, certo? A gente voltou para cá, então completar quadrado faz com que a gente transforme a integral real numa integral complexa. Nesse caminho. E aí, para calcular uma integral num caminho complexo, a função tem que assumir valores complexos. Então, a gente fez a continuação analítica da função gaussiana para o plano complexo. E aí integrou nesse caminho. Só que aí você fala, mas eu não quero integrar nesse caminho. Né? Aí eu pego f de z analítica, vejo que vale a fórmula integral de Cauchy, e aí vem o truque. Eu tenho que fechar os caminhos de forma conveniente para transformar integrais reais em integrais complexas em integrais reais. Então eu pego, eu tinha só esse aqui vermelho, certo? Eu tinha só esse daqui. Aí eu pensei, f é analítica, eu vou fechar por esse quadradinho e voltar para a integral real ali. Aí eu pago um preço por isso, certo? O preço que eu pago por isso é ter que calcular as integrais no caminho C2 e no caminho C4. A integral real eu tenho, eu sei que é real, mas o preço que eu pago de tentar passar daqui dessa reta para a reta real é ter que calcular a integral em C2 e em C4. Mas como a minha função é uma gaussiana, exponencial de menos z quadrado, a gente sabe que essa integral aqui ela vai ser dominada por e a menos r quadrado. Vai ficar e a menos r quadrado, né, que é a parte real, vezes a integral complexa. Não é bem isso, mas enfim, ela vai ser dominada por a menos r quadrado. Quando o r tende a infinito, o valor dessa integral vai para zero. E dessa também. Então, o preço que a gente paga é esse, mas no limite r tendendo a infinito, essas integrais aqui, laterais C2 e C4, vão para zero, de forma que, para r tendendo a infinito, essas integrais aqui no limite são iguais. Então, f de k igual a... O que é f de k mesmo? Aqui. F de k igual a esse cara. Mas aí a gente mostrou que esse cara é igual a esse cara aqui. Certo? Isso aqui é o que a gente tinha das lousas passadas. Isso aqui é N sobre raiz de 2π alfa. E
menos k quadrado sobre 4α. Limite, R tende a infinito. E esse cara aqui, a gente trabalhou nele usando fórmula integral de Cauchy para mostrar que ele, no limite, é igual a esse cara, a integral real. Certo? E a gente sabe, ou deveria saber, né? Então, isso aqui, então f de k é n sobre raiz de 2πα, e a menos k quadrado, certo? Estou fazendo certo. K quadrado dividido por 4α, integral de menos infinito a infinito, e a menos t quadrado dt. E a gente sabe, ou deveria saber pelo menos, dá para calcular com funções com duas variáveis, certo? Que isso aqui é igual a raiz de π. Vocês não sabem, é um bom momento para revisar. Implica então que f de k é igual n sobre raiz de 2α e a menos k quadrado dividido por 4α. A quadrado. Certo? Então, essa é a transformada de Fourier de f. Professor, Oi. a gente ir para a reta real, lá na integral, não implicava que o caminho ia ter sentido contrário? Sim. Olha só. A gente... Uhum. Aqui, esse é o caminho, certo? A integral nesse cara todo é zero, certo? A integral, porque f é analítica, então a integral em C1 mais C2 mais C3 mais C4 é zero, certo? Certo. Mas eu estou dizendo para vocês que no limite, como E a menos E quadrado tende a zero, é dominado por R, quando R tende a infinito, em C2 e em C4 a integral vai para zero. Então a integral em a integral em C1 ela vai tender a menos a integral em C3, certo? Como você falou. Porque é zero aqui, certo? Então a integral em C1 mais a integral em C3 tendem a zero. Então a integral em C1 tende a menos a integral em C3. E C3 está parametrizado para lá. Mas aí aí eu vou falar, não, mas eu quero calcular em menos C3. O que é menos C3? Menos C3 é o mesmo segmento, mesmo caminho parametrizado no sentido oposto, sentido contrário. Quando eu troco sentido, eu ganho o sinal de menos, que cancela com esse menos e dá mais. E aí eu volto até uma integral que ia do infinito para menos infinito, ia de R para menos R, agora vai de menos R para R. Tudo bem? Entendi. Uhum. A gente trocou o sentido da parametrização para poder sumir com esse sinal de menos aqui e identificar uma integral real bonitinha. Então, se eu tenho f de x é igual a n e a menos
alfa k quadrado, x quadrado. Isso me implica que o f de k é igual a isso. Exercício. Calcular a transformada inversa. Certo? E mostrar que é igual a f de x. Ou seja, eu quero calcular então agora, eu vou chamar f menos 1 de f de k, menos 1 de f grande, em x é igual a 1 sobre raiz de 2π, aí dá integral f de k e a menos ikx dk. Certo? E mostrar que é igual a f de x. Vocês fazem isso, certo? Agora, importante. Note que a transformada de Fourier de uma função gaussiana é outra função gaussiana. Certo? F é gaussiana e a transformada de Fourier também é gaussiana. E a gente vai deixar isso mais preciso mais tarde, mas por enquanto dá para falar que quanto maior, menor a largura de uma, maior a da outra. Certo? Porque aqui a largura dessa aqui ela é proporcional a 1 sobre alfa, certo? Gaussiana, assim, isso aqui o sigma é proporcional, vai com 1 sobre raiz de alfa. E aqui o sigma k, né, vai com raiz de alfa. Certo? Aqui o sigma x ele vai com 1 sobre raiz de alfa, a largura da gaussiana, e aqui o sigma k, a largura vai com raiz de alfa, porque é e a menos x quadrado por 2 sigma quadrado, onde aparece o sigma. Mas isso para uma normalização adequada. A gente vai ver mais para frente, nas próximas aulas, uma definição precisa da largura da curva, certo? Para a gente poder dizer a largura, o desvio quadrático médio, né? O desvio padrão de f e o desvio padrão da transformada e ver a relação entre eles. Mas, por enquanto, que dá para falar que quanto menor a largura de uma, maior a da outra. Tudo bem? Então, a gente aproveitou e revisou um pouquinho de variáveis complexas nesse exemplo. Certo? Certo. Legal. Então, a aula que vem a gente vai fazer mais exemplos. Em particular, vai rever um pouco mais de variáveis complexas. Vai calcular outras transformadas de Fourier. E aí a gente vai revisar, por exemplo, o teorema dos resíduos e cálculo de integrais reais por meio de caminhos no plano fechados no plano complexo. E calcular a transformada de Fourier de outras coisas, tipo delta de Dirac, essas coisas todas. E depois a gente começa a ver as propriedades. Mas é bom fazer esses exemplos, porque além de ver a coisa funcionando, a gente vê também
a gente revisa um pouco de variáveis complexas, porque vai precisar, como vocês viram, vai precisar para o cálculo dessas integrais aqui, enfim, como a transformada de Fourier ela essa é uma integral desse tipo, não tem jeito, vai ter que utilizar as ferramentas de variáveis complexas. A gente já revisou duas, vai revisar mais duas. Beleza, então, gente.